Muitas pessoas dizem que crente é chato. E o pior é que eu não vou nem contradizer essa afirmação, porque muitas vezes é verdade. Alguns chegam impondo regras, outros chegam dando logo várias limitações, sem a menor distinção sobre quem é que está ouvindo. Eles não apresentam Deus, não falam do reino de Deus, não falam do perdão de Deus. Eles apenas dizem: você não pode fazer isso, você tem que se livrar daquilo. E assim, muitas pessoas sabem o que não podem fazer, mas não sabem o porquê não podem fazer e nem para quem. Toda a Bíblia é sim um manual de regras e ninguém pode negar, mas para quem e por quê? Deuteronômio 18 fala de uma regra para um povo que estava no meio de outros povos. Deuteronômio 18, do versículo 9 ao 14 diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte a mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores também. Porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. É tão fácil entender que não dá para compreender por que a igreja confunde tanto. A lei era para o povo de Deus, que estava no meio de vários outros povos. Povos que tinham suas leis, seus deuses, suas religiões e os seus costumes e crenças. Mas Deus ordenou que, estando lá, o povo dele mantivesse os olhos fixos nele, para não se contaminarem com o que estava ao redor. Os povos das terras sacrificavam filhos, tinham adivinhos, conversavam com mortos, e o povo de Deus deveria ser perfeito para com Deus. O interessante é que nós não vemos nenhum judeu forçando um gentio a praticar a sua lei. Isso lhes era uma ofensa. Viviam ali, mas a separação era bem clara. O que nós vemos hoje é um povo que se diz de Deus, mas a única coisa que não é separado. Seus filhos já são sacrificados para o mundo, já nascem com planos totalmente voltados para essa terra. A igreja vive atrás de, entre aspas, profetadas, querem saber do futuro, porque não lê a Bíblia e nem conhece a vontade de Deus e tem medo da morte, ainda que não consulte diretamente os mortos. Além disso, eles passam mais tempo brigando com os ímpios para se adaptarem a leis que não entendem do que explicando por que seguem essas leis. Não, filhos. Deus me livre de estragar mais de 300 mensagens que eu já escrevi, já colocamos no canal, ou até mesmo negar a pregação do Evangelho a todas as nações, porque foi para isso que Jesus veio. O que esse texto mostra claramente é que existe uma grande diferença entre você pregar o Evangelho e impor lei aos povos, anunciar o arrependimento dos pecados e a remissão na única pessoa capaz de fazê-lo, Jesus, por causa da cruz. As pessoas que se dizem de Deus vivem no meio dos ímpios como ímpios e ainda tentam impor regras que nem elas mesmas seguem. Faz sentido? No texto lido, aquilo que ouvimos agora, fica claro que Deus manda o seu povo não se misturar, não no sentido de se isolar, mas de não se contaminar e também de não sair mandando os outros pararem de fazer tudo. Entenda, primeiro nós precisamos pregar o Evangelho na terra, falar de Jesus, mostrar que todo ser humano tem uma natureza pecadora e que só o sangue do Senhor Jesus perdoa, que foi por amor que Ele, Jesus Cristo, nos redimiu e nos guarda por meio de suas boas e misericordiosas leis. Não adianta estar inserido no mundo, no meio do povo, vivendo como eles e querer obrigá-los a ser igual a nós. Isso não é ser igreja. A igreja ama e prega, como Jesus. Sendo assim, hoje estamos no meio do mundo, mas não para sermos iguais a Ele. Devemos ser verdadeiramente separados para anunciar ao mundo o único e verdadeiro amor que salva de verdade. Isso não é ser chato.
O amor liberta. Deus abençoe.